de número 2 da carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, e nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 25. Porém, nós hoje vamos ficar apenas no verso 11 e 12. Vamos meditar apenas nesses dois versos. Mas para compreendermos essa perícope toda, nós vamos ler então do verso de número 11 até o verso de número 25. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 11 até o verso de número 25, a palavra de Deus ao seu e ao meu coração nesta noite diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como a autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Verso de número 11 e verso de número 12, mais uma vez. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Amém? Curve a tua fronte, vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos diante desta palavra. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor nos dá este privilégio de poder, ó Deus, sermos expostos a esta palavra e esta palavra exposta a nós hoje. Assim como o Senhor sempre tem feito, que o Senhor fale aos nossos corações, que esta tua palavra venha ao encontro de nossas vidas hoje à noite e que o Senhor cause em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor assim deseja fazer.
Portanto, Espírito Santo, nos colocamos à tua disposição e sonda-nos, vê em nós tudo aquilo que há a necessidade de ser mudado e alterado. Nós pedimos que assim o Senhor realize por meio desta tua palavra. Aplica ela sobre nós, traz luz à nossa mente, e que então venhamos a entender esta palavra e colocar toda ela em prática no nosso dia a dia, no nosso viver. E que Cristo Jesus seja glorificado em nós e através de nós. Que aqueles que vivem em nosso redor, aqueles que estão próximos de nós, possam ver estas mudanças e possam então glorificar a Deus Pai que está nos céus através de nossas vidas, através do nosso testemunho. Então assim pedimos, assim rogamos, em nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos ao Senhor Pai e ao Senhor Espírito Santo. Amém. O apóstolo Pedro, ele continuando a ensinar os irmãos de como viver uma vida motivada, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às circunstâncias adversas, ele continua dando aos irmãos algumas lições imprescindíveis para que então a vida, ou seja, a vida cristã possa ser evidenciada. Semana passada nós falamos a respeito de alguns privilégios que nós temos quando nós fomos chamados a viver o Evangelho. E o apóstolo Pedro, ele não apenas apresentou no capítulo 2 alguns privilégios, mas desde o início do capítulo 1, desde o início da sua carta, ele está apresentando aos irmãos alguns privilégios para que os irmãos então estejam e fiquem motivados em continuar a caminhada na fé cristã. E que privilégios são estes que o apóstolo Pedro tem escrito ou apresentado a estes irmãos destas 5 províncias romanas? O apóstolo Pedro, ele começa a sua carta dizendo que estes irmãos, mesmo em meio a este sofrimento que eles estão enfrentando, eles são pessoas que Deus olhou para eles e Deus os elegeu, que Deus assim escolheu eles. Eles fazem parte agora de uma família de Deus, mas fazem parte porque Deus assim quis, que Deus assim os chamou. Então, o primeiro privilégio que esses irmãos recebem, a primeira notícia animadora que esses irmãos recebem é que Deus Pai, Ele elegeu estes irmãos para fazerem parte desta família de Deus que Deus então assim deseja ter. Mas o apóstolo Pedro continua apresentando alguns privilégios, e o segundo privilégio que ele apresenta é que estes irmãos, mesmo enfrentando tribulações, perseguição, que aqui no contexto eles estão passando, o apóstolo Pedro diz que mesmo assim é capaz, é possível viver a vida cheia de esperança. Mas não uma esperança qualquer, mas uma esperança que é viva. Uma esperança que é animadora, uma esperança que não acaba, uma esperança que não desvanece, mas uma esperança que é firme e duradoura, porque esta esperança ela não está atrelada à circunstância, mas esta esperança está firme, está atrelada a uma pessoa, e esta pessoa é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a esperança desses irmãos. Cristo Jesus é a esperança duradoura destes irmãos. Então o apóstolo Pedro apresenta a eles: é possível sim viver a vida cristã, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta perseguição. É possível viver uma vida esperançosa, mas uma esperança que ela é viva, porque Cristo é vivo. Porque o Senhor, aquele que é a nossa esperança, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive eternamente. Então a nossa esperança não está refém de circunstância, não está refém de situações, mas a nossa esperança ela está baseada em uma única pessoa, a saber, Cristo Jesus. Mas o apóstolo Pedro continua ainda apresentando aos irmãos algumas razões para um viver entusiasmado, um viver que traz prazer de vida. Ou seja, ele vai apresentar a esses irmãos que existe a eles uma generosa herança guardada nos céus.
Uma herança generosa guardada pelo próprio Deus, aguardando a cada um deles. Uma herança que não se pode perder, uma herança que não diminui, uma herança que não perde o valor, mas uma herança que está lá à disposição. Ela pode ser desfrutada e será desfrutada e nunca se findará, nunca acabará. O apóstolo Pedro continua apresentando que eles não apenas possuem uma herança que está guardada por Deus, mas no capítulo 1 ele afirma que estes irmãos, eles mesmos, estão guardados, protegidos pelo próprio Deus. Como é possível viver uma vida cheia de esperança em meio à perseguição, como era o contexto aqui desses irmãos? Só se estes irmãos tiverem em sua mente que a vida deles está guardada, que está protegida e guardada pelo próprio Deus. E a pergunta é que fica, mas se eles estão guardados e protegidos pelo próprio Deus, então quer dizer que eles não sofreram, que eles não morreram? Sim, muitos deles foram perseguidos e mortos, mas a vida deles continuava sendo guardada e protegida pelo próprio Deus. Porque a vida, ou seja, a carne poderia sofrer deterioração. A carne sofreu deterioração. A carne, ela sofreu um castigo, mas a sua alma estava protegida e guardada em Deus. Hoje, onde se encontram esses irmãos que permaneceram fiéis a Deus, mesmo diante da perseguição? Se encontram diante do Senhor, o amado de suas almas, louvando-o para sempre e eternamente. O apóstolo Pedro continua dizendo que esses irmãos não apenas possuem uma herança, não apenas estão guardados, mas também eles podem desfrutar já de uma alegria que não se pode expressar com palavras, uma indizível alegria. Mas por quê? Qual o motivo dessa alegria? O motivo dessa alegria é por eles terem conhecido a Cristo. Porque mesmo eles não tendo visto a Cristo, como Pedro viu, mas eles se alegram de forma indizível por crer neste Cristo. Esta é a sua e a minha situação hoje. Você não viu pessoalmente Cristo, mas o seu coração, os olhos do seu coração, os olhos da fé foram abertos, e então você hoje contempla este Cristo, conhece este Cristo, desfruta deste Cristo, vive neste Cristo, e há no seu coração e no meu coração uma alegria por assim viver, por assim ser. Absolutamente nada neste mundo pode proporcionar a você e a mim, a nós hoje à noite, uma alegria tamanha como esta, de ter conhecido a Cristo, de ter se voltado para Cristo, de ter Cristo revelado ao nosso coração, e então esta alegria permanente que não finda, que não vai, esta alegria está em nós, vive em nós para todo o sempre. Mas Pedro também ele vai falar que esses irmãos não apenas receberam Cristo, mas esses irmãos também desfrutam hoje de um relacionamento com o seu Pai. Não apenas vê Deus como juiz, mas agora eles se relacionam com Deus Pai. Eles se aproximam de um Deus que não apenas juiz, julga todos, mas um Deus que é Pai daqueles que a Cristo receberam. Pedro continua dizendo: esses irmãos receberam também um outro privilégio, pois são contados como cooperadores no glorioso projeto divino chamado igreja. Pedro está dizendo: irmãos, vocês receberam privilégios, e dentre esses privilégios é que Deus tem um plano, o plano de formar para si uma igreja, de edificar para si uma igreja. E vocês são pessoas que agora são contadas nesta edificação. Vocês agora são cooperadores com Deus, são contados como cooperadores neste glorioso plano divino chamado igreja. Mas vocês também receberam não apenas esse chamado para cooperar com Deus nessa edificação chamada igreja, mas também vocês receberam um ofício, uma patente. Ou seja, vocês agora são sacerdotes diante deste Deus, oferecendo dioturnamente a Ele sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, sacrifícios de engrandecimento a este Deus. Você recebeu esta patente, esse ofício de ser sacerdote, aquele que está diante de Deus.
Você não precisa mais de intermediários. Você não precisa mais de pessoas que possam levar o seu pedido a Deus. Você mesmo pode estar diante de Deus. Você mesmo é chamado a estar diante de Deus para falar com Ele, orar com Ele, falar com Ele, ouvir a voz dEle. Mas não apenas isso. Mas o apóstolo Pedro também diz que esses irmãos, eles são povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Também diz que esses irmãos possuem uma missão de anunciar as grandiosas, ou os grandiosos feitos, ou as coisas grandiosas de um Deus grandioso. Diante de todos esses privilégios, diante de tudo isso que os irmãos receberam através dessa carta do apóstolo Pedro, isso aqui deveria alegrar o coração deles, como alegrou o coração deles. Esses privilégios não apenas eram deles, mas passaram também a você e a mim. Você hoje só está aqui porque Deus olhou para você e para mim com bondade e então nos trouxe para estar hoje à noite aqui. Você então hoje à noite aqui pode receber da parte deste Deus uma esperança, se assim você não tem, e se você tem, você pode ficar tranquilo que essa esperança ela é viva e permanente. Ela não vai embora, ela não acaba, ela permanece. Mas também você pode ter essa segurança que não apenas esses irmãos do primeiro século receberam uma herança, mas também você e eu, nós recebemos essa herança, e esta herança está guardada, protegida pelo próprio Deus. Não apenas esses irmãos foram protegidos, mas você e eu, nós somos protegidos pelo próprio Deus, guardados pelo próprio Deus. Não apenas esses irmãos receberam o ofício de serem sacerdotes, mas você também recebeu esse ofício de ser um sacerdote diante deste Deus. Você não precisa mais intermediário. Deus ouve sua oração. Deus ouve quando você está no seu quarto só, falando com Ele. Ele ouve a sua oração. E você também recebeu uma missão de anunciar essas coisas grandiosas deste Deus grandioso. E aí você diz: uau, que evangelho é esse? Que privilégios grandiosos são estes que eu recebi? Que privilégios maravilhosos são estes que eu recebi deste Deus, ao ser chamado por Ele, ao ser conduzido por Ele a Cristo? Que maravilha, que privilégios são estes? Mas você não pode esquecer que todo privilégio gera responsabilidades. Todo privilégio gera responsabilidade. Você recebeu o privilégio de ser pai, então você também recebeu junto com este privilégio de ser pai uma responsabilidade. Você recebeu o privilégio de ser mãe, então você também recebeu junto com este privilégio uma responsabilidade. Responsabilidade de cuidar do teu filho, de educar o seu filho, de conduzir o seu filho. Assim também é no ambiente cristão, assim também é na nossa vida cristã. Recebemos privilégios, mas também recebemos juntos responsabilidades. E aqui o apóstolo Pedro, ele então passa, depois de listar os privilégios que recebemos em Cristo Jesus, agora ele aponta, ele pontua as responsabilidades que nós temos também no nosso caminhar e na nossa vida cristã. Os deveres cristãos, os deveres sociais da vida cristã, os deveres que você precisa exercer, os deveres que você não pode esquecer, os deveres que você precisa colocar em prática no seu dia a dia, se de fato você recebeu os privilégios, se de fato você entendeu que você foi alcançado por esse evangelho. Que privilégio, que responsabilidades são estas? Primeiro nós vamos falar sobre esses irmãos receberam a responsabilidade de mostrar quem são. Quem são estes irmãos? E para nós hoje, quem somos nós diante de Deus? Segundo, nós iremos meditar sobre os desafios deste viver cristão.
E terceiro, nós iremos meditar sobre como deve ser o nosso viver aqui, agora. Quem são esses irmãos? Capítulo de número 2, verso 11. O apóstolo Pedro, ele inicia dizendo, ou melhor, continua dizendo: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É interessante que o apóstolo Pedro, ele não inicia esta sessão com outra palavra. Ele poderia perfeitamente aqui iniciar: irmãos, como estrangeiros e como peregrinos no mundo. Ou ele poderia iniciar dizendo: queridos, como estrangeiros e como forasteiros. Ele inicia essa sessão com uma palavra bem específica, dizendo amados. E esta palavra no grego está relacionada à palavra agape. Ele está dizendo amados. Ou seja, dizendo, fazendo uma menção de que esses irmãos são amados. Amados por quem? Amados por eles, sim. Mas a intenção do apóstolo Pedro aqui é continuar trazendo ânimo ao coração desses irmãos perseguidos. Continuar trazendo a estes irmãos recursos, subsídios suficientes para que então eles possam caminhar de forma animadora diante das perseguições. Então ele inicia essa sessão dizendo: amados. Amados por quem? Amados por Deus. Ele inicia essa sessão apresentando, trazendo aos irmãos, de forma resumida, trazendo aos irmãos uma definição de quem eles são. De forma resumida, quem esses irmãos eram? Esses irmãos eram amados de Deus. Amados de Deus. E por que é que ele inicia essa sessão dizendo isso? Porque ninguém é capaz de suportar perseguição se não for por profunda convicção de amor. Ninguém consegue suportar perseguições, aflições, se ele não estiver convencido de uma profunda convicção de amor. De amor. Pedro está dizendo: amados, vocês precisam ter na mente de vocês que vocês são amados por Deus. Absolutamente amados por Deus. Deus se interessa por vocês. Deus olha para vocês. Deus participa da vida de vocês. Deus assiste a vida de vocês. Deus está perto de vocês. Deus está próximo de vocês, porque vocês são amados deste Deus. Vocês são preciosidades para esse Deus. Porque ele acabou de falar nos versos anteriores, dizendo que eles são geração eleita, eles são sacerdote real, eles são nação santa, eles são povo exclusivo de Deus, ou seja, propriedade de Deus. E se eles são propriedade de Deus, Deus os ama, eles são amados de Deus. Por que Pedro inicia essa sessão assim? Porque Pedro quer deixá-los convictos de que Deus os amou, e agora eles têm um dever, mas que ao mesmo tempo é um privilégio, de responder a este amor com amor. Com amor. O apóstolo Paulo, ensinando os irmãos a carta aos Romanos, ele vai falar no capítulo 5, dizendo que Deus derramou em nosso coração o amor por meio da ação do Espírito Santo. Ele derramou este amor dele em nossos corações. As Escrituras também vai afirmar que este Deus nos amou primeiro, antes mesmo de nós termos qualquer atitude
atitude, qualquer ação, qualquer reação a este amor. Ele nos amou e ponto. Sabe por que muitos irmãos retrocederam? Sabe por que muitos retrocedem? Porque em sua mente não existe esta plena convicção de que eles são amados de Deus. Se essa convicção não estiver em sua mente, as tribulações farão você retroceder. Se você não tiver, se isso não estiver claro na sua mente, as mentiras sopradas pelo diabo há de fazer você voltar atrás. Mas se você tiver na sua mente esta convicção, e estiver firme nela, de que você é amado por Deus, então só lhe resta uma única opção, que não é apenas um dever, mas é também um privilégio, de responder em amor, com amor, a este Deus que te ama tanto. Pedro demonstrou aos irmãos, não apenas uma vez, mas várias vezes, já no capítulo 1 e capítulo 2, de que este Deus os ama. Porque Deus prova o seu amor para conosco por ter enviado o seu Filho. Assim diz as Escrituras. E Pedro falou exatamente isso, que este Cristo, Ele morreu por nós, Ele entregou por nós, ou seja, Ele se entregou por nós para que então pudéssemos ser comprados, mas não por qualquer preço, mas fomos comprados por um preço de sangue de um cordeiro sem mácula, esse sangue vertido antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, antes de você vir a este mundo, antes de você existir, Ele já amou você. E Ele amou você até o fim. Você está convicto desse amor? Você está convicto deste amor, deste Deus glorioso? Se você está convicto deste amor glorioso, deste Deus, então, esta terminologia que o apóstolo Pedro, ele inicia essa sessão, amados, também é para você. Porque ninguém é capaz de suportar perseguição se não for por profunda convicção de amor. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. Sabe por que alguns voltam atrás? É porque não amam. E não amam porque nunca foram convencidos do amor de Deus. Não amam porque nunca esteve claro na sua mente que Deus os ama de forma profunda. Só há um jeito de você e eu continuarmos a caminhar ou viver a vida cristã mediante as turbulências que enfrentamos. É se o nosso caminhar na vida cristã é por amor. Por amor. Porque se o seu caminhar na vida cristã está baseado em interesses, na primeira tempestade da vida que você enfrentar, você vai voltar atrás. Você vai avaliar se vale a pena ou não vale a pena. Porque os seus objetivos não estão sendo alcançados. Porque as suas expectativas que você lançou sobre o Deus que você criou na sua mente, no seu coração, não estão sendo supridas. E se as suas expectativas não estão sendo supridas, o seu Deus que você criou não serve, então você abandona. Mas se você então crê neste Deus, que não é criação da sua mente nem do seu coração, mas é um Deus bíblico, é um Deus do Evangelho, então você recebeu profunda convicção de que você por Ele é amado. E se você por Ele é amado, então você responde esse amor que Ele enviou ao seu coração com amor. O seu caminhar é por amor.
o seu relacionamento com Ele é por amor. Pode vir a faltar tudo, mas você continua ainda amando. Você pode não ter roupas novas para passar o final de ano ou a virada do ano, mas o seu amor nada muda por Ele, porque você continua amando. Pode lhe faltar saúde, mas o seu amor, o seu relacionamento por Ele continua sendo firme e profundo, porque o seu relacionamento com Ele é baseado no amor. Porque o que sustenta você é o amor dEle, que foi derramado no seu coração, primeiramente, convencendo você e conduzindo você a responder a Ele com amor. O viver cristão diante de perseguição e prova só é possível se a base deste viver for o amor em resposta à convicção de ser amado. Você tem essa convicção de que você é amado por Deus? Ou você ainda tem dúvida? E a dúvida se instalou no seu coração por causa das turbulências e das perseguições. O que o apóstolo Pedro está dizendo: irmãos, vai sim chegar na porta da casa de vocês a perseguição. Vai sim chegar na casa de vocês aflições. Vai ter dias que vocês estarão aflitos. Vai ter dia que vocês irão chorar com corações aflitos. Mas a pergunta é: vocês servem a este Deus apenas para Ele trazer alívio às aflições da sua vida? Ou você serve a este Deus porque você está convicto de que por Ele você é amado, e então você serve a Ele por amor, independente das situações e circunstâncias? Uma coisa é você cantar hoje à noite aqui: te louvarei, não importa as circunstâncias. E outra coisa é você continuar cantando amanhã, quando a aflição bater na sua porta. É você continuar cantando a este Deus: te louvarei, não importa as circunstâncias, quando um ente querido vier a faltar. Quando a doença chegar, quando a estabilidade familiar está em jogo. A pergunta é: você continuará respondendo, dando resposta de amor a esse amor, porque você foi convencido de que você é amado? Pedro continua dizendo: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham do desejo carnal que guerreiam contra a alma. Quem são estes? Pedro afirma que eles são amados, mas não apenas são amados, mas Pedro também afirma e aponta que estes irmãos são forasteiros e peregrinos, ou peregrinos e forasteiros, estrangeiros e peregrinos no mundo. O apóstolo Pedro está dizendo: irmãos, vocês são amados, mas vocês também não podem se esquecer que vocês neste mundo são estrangeiros e que vocês são peregrinos. Ou seja, ele usa duas palavras aqui: estrangeiro, alguém sem direito à cidadania. É alguém que está em uma outra pátria, não é de lá. Ele está lá, mas ele não pertence àquele lugar. Ele não tem a cidadania daquele local. E ele vai falar forasteiro, alguém consciente de que não é daquele lugar e está temporariamente residindo ali. Pedro está dizendo a esses irmãos: vocês, como estrangeiros e como peregrinos, você e eu não somos estes, estrangeiros e peregrinos. Aí você: não, eu sou brasileiro, eu tenho até o meu RG, está dizendo que eu sou brasileiro.
Sim, você nasceu brasileiro. Somos brasileiros nacionalistas. Todavia, nascemos de novo. E o nosso novo nascimento não é o nascimento daqui, deste mundo. Nascemos para uma nova vida. Nascemos do Espírito e da água ou da palavra. E nascemos então com uma nova cidadania. Nossa pátria não é esta aqui. Aqui estamos como estrangeiros. Mas logo o tempo de estar aqui vai findar. E então iremos para o nosso verdadeiro lar. Então iremos para a nossa verdadeira pátria. E ali então completos seremos. Porque estaremos no lugar que nascemos, ou no lugar para onde nascemos. Pedro está dizendo, irmãos, vocês são amados, mas não se esqueçam que vocês também são estrangeiros e peregrinos no mundo. Neste mundo não há um lugar onde a sua alma terá descanso. Neste mundo não há um lugar onde você vai poder deitar e então relaxar. Neste mundo você é peregrino. E neste mundo você é estrangeiro. Você já parou para pensar nisso? Quando você acorda de manhã, você lembra disso? De que você não é daqui. De que você não é deste mundo. Só não vai falar que você não é deste mundo perto do cemitério. Estou contando que uma vez ele foi para uma vigília. Indo para a vigília, então ele passa a ir para a vigília, ele tinha que passar pelo cemitério. E então, quando ele está passando perto do cemitério, para um carro e então faz uma pergunta para ele: ô moço, por um acaso você sabe aonde que fica a danceteria tal, o baile tal, que nós programamos para ir, tal lugar? Ele olhou para aqueles moços dentro do carro e disse: olha, meu amigo, se eu fosse deste mundo, eu saberia onde fica, mas como eu não sou deste mundo, perto do cemitério, à noite, indo para a vigília, e um camarada falando que não é deste mundo, até eu corria. Você e eu, nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Sabe quando que a sua alma irá encontrar descanso absoluto neste mundo? Jamais, nunca. Nunca! O lugar de descanso é quando nós estivermos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o nosso descanso. Assim diz o escritor aos Hebreus: Cristo Jesus, o nosso descanso, nele sim descansamos agora, mas agora de forma não perfeita, mas quando encontrarmos pessoalmente e o vermos face a face, então nossas almas encontrarão descanso eterno. Aqui você não terá. Missionário, voltando de sua obra missionária, ou seja, ele foi para um lugar e ali doou a sua vida, e um belo momento, então a sua esposa fica doente e ele precisou voltar para a sua cidade, que era os Estados Unidos. E então ele volta, só que na época era de navio, e ele volta para a sua pátria. E quando ele chega no mesmo navio, estava uma pessoa que era um embaixador desse país, que estava em outro lugar e voltou para a pátria. E quando ele chega e vê esse embaixador, e lá embaixo todo mundo fazendo festa, e todo mundo com faixas, todo mundo boa comitiva aguardando esse embaixador. E então, quando esse embaixador chega, um tapete vermelho é colocado para ele, e ele pisa nesse tapete, e então ele sai, e todo mundo fica contente, alegre, porque esse embaixador chegou à sua pátria.
E esse missionário com sua esposa doente, ele vem para o seu país para tratar de sua esposa, e então ele olha e fica triste porque ele gastou a sua vida, a sua saúde. Sua esposa gastou a saúde dela na obra missionária. E bateu no seu coração perguntas como: Deus, mas eu gastei a minha vida, a minha saúde, o meu tempo, e chegamos aqui em nossa pátria e absolutamente ninguém para nos receber. Deus, que coisa é esta? Gastamos o nosso tempo, os nossos recursos, e nenhum reconhecimento tivemos. Estamos aqui a descer desse navio e ninguém ali nos esperando. Que falta de consideração, até mesmo da nossa igreja que nos enviou. Não há ninguém aqui para nos receber. E então ele triste, e a sua esposa o vê triste. E então ele começa, a sua esposa pergunta a ele: o que está acontecendo, meu esposo? E ele então fala: meu amor, olha que coisa, esse embaixador que nem cristão é, esse embaixador que vai apenas de viagem, ele vai se divertir, ele não vive para Deus. Esse embaixador, ele vai para um país e agora ele volta, e agora ao voltar, colocando um tapete para ele, pessoas recebendo a ele, fazendo festa para ele, e nós gastamos a nossa vida, gastamos o nosso recurso, gastamos tudo que tínhamos e gastamos a nossa saúde nesta obra missionária e não há nenhum reconhecimento. Sua esposa então pausa a conversa, e quando eles se levantam aonde eles estavam para descer, sua esposa diz: sabe por que não tem ninguém nos recebendo, amor? É porque nós ainda não terminamos, nós não chegamos à nossa pátria. Aqui ainda não é nossa pátria. Saiba, amor, que quando nós chegarmos à nossa pátria, não vai ter um tapete vermelho para pisarmos, amor, mas teremos ruas de ouro para pisarmos, amor. Não teremos pessoas levantando cartazes dizendo: sois bem-vindo, mas teremos um coro angelical cantando: vinde, vinde, benditos do meu Pai, e desfrutem da herança que está guardada a vocês. Não teremos um presidente nos recebendo, amor, mas teremos o Rei dos Reis que está sentado no trono, e então ele se erguerá e então dirá: vinde, benditos do meu Pai. Não chegamos ainda, somos peregrinos, somos forasteiros, e aqui não há descanso. Aqui não há descanso. Você pode ter momentos de alento e de alívio, mas totalmente descanso, não. Porque você não está na sua pátria. Sua pátria, minha pátria, é os céus, com Cristo Jesus. Pedro está tentando dizer aos irmãos os deveres, mas o que eu vi até agora são privilégios. Privilégio de ser amado, privilégio de não pertencer a este mundo e de ser forasteiro. Mas Pedro então apresenta um dever. Pedro ele vai falar o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro então aqui ele apresenta, ele pontua o primeiro desafio daqueles que amam a Deus e que desejam viver para Deus. Pedro expõe um inimigo que é desafiador a você e a mim. Ele começa pesado, ele apresenta um dever, mas ele apresenta esse dever que é um desafio que é enfrentar o inimigo. Pedro expõe um inimigo desafiador que precisa ser vencido. Mas como vencer este inimigo? Atacando? Não. Fugindo. Como se vence o inimigo fugindo?
Se esse inimigo for desejos carnais, Pedro está dizendo que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Esse inimigo é desafiador e precisa ser vencido, e você o vence não atacando, e sim fugindo dele, evitando-o, desviando, se abstendo. Pedro aponta nesta carta algumas orientações para o crente vitorioso. Ele, assim como Tiago, ensinando os irmãos, ele também diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, ou seja, nos humilharmos diante de Deus. Capítulo número 5, verso 6, ele fala sobre isso: humilhem-se, portanto, debaixo das potentes mãos de Deus. Ele também vai falar, nós já estudamos no capítulo 2, verso 4, ele vai falar: aproximem-se deste Deus. Tiago diz: sujeitem-se a este Deus. Se você deseja ser um cristão vitorioso, então se sujeite a Deus, se aproxime diante desse Deus e se humilhe diante deste Deus. Mas também, se você deseja ser um cristão vitorioso, então resista ao diabo. Ele vai falar isso no capítulo 5, verso 9: resistam o diabo. Tiago também apresenta e dá o mesmo conselho: resistam ao diabo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele há de fugir de você. Mas o apóstolo Pedro, ele apresenta uma outra característica do cristão vitorioso, que é: fuja das paixões carnais. O apóstolo Paulo também ensina o seu filho Timóteo, dizendo: fuja das paixões da mocidade, Timóteo. Quais são essas paixões que o apóstolo Pedro diz aos irmãos para que eles fujam? Capítulo de número 4, verso de número 3, ele vai falar o seguinte: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, nas idolatrias repugnantes. Vocês viviam isso. Isso chamava a atenção de vocês. Aliás, isso alegrava o coração de vocês. Mas agora que vocês foram encontrados por este Deus, agora que vocês foram conduzidos a Cristo, e então vocês nasceram de novo, então agora há entre vocês, há em vocês, e precisa ser visto em vocês esta execução, este colocar em prática este dever, que é se abster destas paixões ou desses desejos carnais. Abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Saiba que dentro de você existe uma guerra ininterrupta. Desejos e mais desejos existem, e vão querer arrastar você para longe de Deus. E sabe como é que você vence os desejos? Não é enfrentando-os, mas sim fugindo deles. O diabo você resiste, mas os desejos carnais você tem que fugir. E o que eu vejo é muita gente fugindo do diabo e querendo enfrentar os desejos do seu coração. Gente querendo enfrentar desejos que outrora causava prazer no coração deles. Um exemplo: hoje de manhã nós estudamos e falamos muito sobre o vício do alcoolismo. Para o pagão isso é normal. Você viver na bebedeira, isso é absolutamente normal. Para o ímpio, isso é absolutamente normal. Mas para você, cristão, isso não é normal. E se você possuía este vício e você voltou-se para Cristo, você não pense que você está imune a este vício. Há ainda no seu coração desejos de satisfazer-se.
E a pergunta é: eu devo enfrentar esse desejo? Enfrentar para ver se de fato eu estou forte indo para um bar, num balcão, e então me reunir com os amigos de outrora e ali passar com eles tempo, horas? Não, absolutamente não. Você precisa fugir. Você precisa fugir. Semana passada nós aprendemos sobre vícios e sobre compulsividade. Você precisa vencer vícios e compulsividades. Pedro está dizendo aos irmãos: vocês se renderam a Cristo, mas querem dever? O dever de vocês é abstenham de todos os desejos carnais, porque ainda dentro de vocês existe uma natureza que gosta de satisfazer a carne, está desejosa em se satisfazer. Pedro aponta nessa carta e ele deixa claro que a evidência de que pertencemos a uma outra pátria é quando há em nós o desejo de renunciar às práticas e normas de vida corriqueira e normais dos cidadãos deste lugar. Quando você olha e está todo mundo fazendo, não tem nenhum problema, eu vou fazer também. Não. Está todo mundo usando isso, eu também. Não, porque as práticas que eles possuem são práticas deste mundo, desta pátria, e você não é desta pátria. Suas práticas devem ser outras. E o apóstolo Pedro então chama a atenção deles, dizendo: vocês precisam se abster. E aí a grande pergunta é: por que me abster desses desejos? Verso número 12: vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Pastor, então como deve ser o meu viver aqui? Pedro apresenta. Pedro orienta os irmãos que leem esta carta a se envolverem com pessoas, porém não se envolverem com suas práticas. Verso 12: vivam entre os pagãos. Pedro não está dizendo: olha, agora que vocês se converteram, então quebre a amizade com todos aqueles que não são crentes. Agora que vocês conheceram Jesus, que vocês se batizaram, agora que vocês se voltaram para Cristo, então agora vocês não se relacionem mais. Não vão para a festinha de aniversário do seu sobrinho, porque lá eles são todos ímpios. Não. Pedro está dizendo: se envolva com eles. Se envolva com a pessoa deles. Mas tenham em mente, a consciência de vocês, que vocês são santos. E a semana passada nós falamos um pouco do que é ser santo. Santo é você ser separado. E ser separado não significa viver isolado. Antes é manter contato, sem ser contaminado. Você é um santo. E o que é ser um santo? Não é você ser isolado, mas é você ter contato com pessoas e sem com isso ser contaminado pelas suas práticas. Isso é ser santo, ser separado. Pedro ele apresenta então que esse viver deve ser de modo exemplar. Ele fala: vivam entre os pagãos. Mas de que maneira, Pedro? De maneira exemplar. Que os pagãos, que os ímpios, que os não cristãos olhem para você e digam: uau!
Que coisa linda! Que vida linda! Vivam entre eles de maneira exemplar, para que mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus. Pedro está dizendo assim: irmãos, que o seu viver não deve ser como o viver de outrora. Os ímpios, os de fora, os seus amigos não cristãos precisam ver a diferença de quem você era e quem você é. Os não cristãos precisam ver no seu relacionamento conjugal o que você era e o que você é. Porque o seu relacionamento conjugal não é uma imitação dos relacionamentos expostos por eles a você. O contrário acontece. Seu relacionamento conjugal deve ser uma imitação daquilo que as Escrituras apresentam a respeito de quem Cristo é. E então isso deve despertar neles a atenção. Seu cuidado com seus filhos, seu cuidado, a educação, a orientação a seus filhos não deve ser o mesmo apresentado pelos pagãos. As respostas apresentadas por você aos desafios e dificuldades da vida não devem ser as mesmas apresentadas por aqueles que não vivem para Cristo. E quais respostas eles dão? Geralmente, respostas desesperadoras. Suas respostas morais e cívicas devem ser observadas e obedecidas de forma exemplar. Pedro está dizendo: irmãos, que vocês se tornem exemplo a estes pagãos, aos ímpios. Mas Pedro também apresenta a eles uma realidade. Pedro diz assim: mesmo que eles os acusem, Pedro não esconde a realidade do que eles enfrentariam e do que nós hoje enfrentaremos ao viver de forma piedosa numa geração que está corrompida. Pedro está dizendo: vai existir acusações. Vão acusar você. Vão acusar você. Muitas vezes vão acusar você de forma indevida. Inventarão mentiras. Por que Pedro está falando isso? Porque certamente, se Pedro escreveu antes do ano 64, no ano de 64, desencadeia uma grande perseguição pelo imperador Nero. E a ênfase da perseguição é uma acusação sem igual aos cristãos, dizendo que quem eram os responsáveis por incendiar a cidade de Roma eram os cristãos, acusando eles disso. Mas também não apenas isso, mas eles também eram acusados, os cristãos eram acusados de canibalismo. De dentro das suas reuniões existia ali um ato canibal, porque eles diziam que eles estavam comendo o corpo de alguém e que eles estavam bebendo o sangue de alguém. E geralmente, que é o rito da nossa ceia, a ceia do Senhor, que são palavras deixadas pelo próprio Cristo, então eles professavam isso e eles tinham que cultuar de portas fechadas, e então aqueles que passavam de fora ouvindo isso, eles estão cometendo canibalismo ali, estão comendo o corpo de alguém, estão bebendo o corpo de alguém, estavam bebendo o sangue de alguém, então eles estavam sendo acusados de algo que não era verdade, não era realidade. Inventaram mentiras sobre eles. Havia entre eles a comparação de que eles agora não passavam de uma seita. O cristianismo é uma seita judaica, uma novidade que apareceu. Então o apóstolo Pedro está dizendo: vai acontecer isso, eles vão acusar vocês. E a pergunta que surge é: Pedro, então como vencer essas acusações? Pedro diz: apenas vivam o Evangelho. Como vencer, como derrotar os nossos acusadores? Com argumentos? Com palavras?
Com gritos? Não. Com o que, Pedro? Evangelho. Evangelho. O Evangelho precisa causar em você transformação e precisa transformar o seu modo de vida. O seu casamento precisa ser transformado. O jeito de você se relacionar com sua esposa deve ser transformado. O jeito que você tratava ela antes não pode ser o mesmo jeito que você trata ela agora, depois que você conheceu Cristo. O jeito que você tratava o seu esposo antes não pode ser o mesmo jeito que você o trata agora, que você deve tratá-lo agora, porque agora você conhece Cristo. Nós vamos falar muito sobre isso ainda nos próximos textos. Pedro, então, ele expõe a finalidade do viver cristão. Ele apresentou aqui um dever e um desafio nosso. E agora ele vai apresentar por que nós devemos viver assim. Ele vai falar para que eles observem as boas obras que vocês praticam. E o resultado não é apenas falar bem de vocês. Não se contentem com ímpios que falam bem de vocês. Se contentem com ímpios que glorificam a Deus por causa do bom procedimento de vocês. Que eles glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro expõe a finalidade, dizendo que todo o nosso viver deve resultar em glorificação a Deus. Os ímpios precisam ver a nossa conduta como filhos de Deus. Os ímpios precisam admirar e desejar as obras de Deus realizadas em nós. Os ímpios precisam admirar as obras de Deus realizadas através de nós. Sabe aquele quadro que você gosta ou você viu? A Pepinta. E parou, mas pinta mais. E às vezes ela fazia um quadro. Se você for na casa da Regina, você vai ver um quadro bonito lá. Esses dias estava olhando. E aí você fica admirando, né? Admirando. E aí você começa a falar bem. Digamos que você não conhece a P e você não sabe que foi a P quem fez aquele quadro. E então ela está perto de você e você começa a falar bem do quadro. Que quadro belo! Que pinceladas, pinceladas boas, né? Como chama aquilo que você faz, né? Batida, não sei. Um jeito que ela coloca nas flores lá, nas folhas lá, e aí você fica encantado do quadro, você começa a falar bem do quadro, e ela do seu lado. O que vai acontecer com o coração dela? Se encher de alegria, satisfação, prazer. Todas as vezes que um ímpio olha para a sua vida e diz: uau, que vida maravilhosa, que vida exemplar, que esposo exemplar, que esposa exemplar, que mãe exemplar, que pai exemplar, que filhos exemplar, que profissional exemplar, que cidadão exemplar, que vizinho exemplar. Sabe o que acontece? Deus recebe aquilo como glorificação a Ele. Sabe por quê? Porque esta mudança de coração foi causada por Ele em você. É Ele o Criador. É Ele quem lapidou você, é Ele quem é o artesão, é Ele quem esculpiu você, é Ele que transformou você. Então, todas as vezes que você viver o Evangelho, pode ter certeza de que existem pessoas observando você. Essa é a verdade que o apóstolo Pedro fala. Existem pessoas observando você e me observando todos os dias. Todos os dias. A grande pergunta é: o que eles falam de você? Essa, diz que vai na igreja, mas não é nem um pouco diferente de mim. As atitudes dele, as atitudes dela, são as minhas.
por que eu vou na igreja? Por que eu vou me encontrar com este Cristo para ter uma vida igual? Continuo como estou. Ao invés de arrancar glorificação da boca e dos lábios do ímpio, você está denegrindo o Evangelho de Cristo. E aí você diz: pastor, mas isso é forte. É forte. Que o Espírito Santo ministre no seu coração hoje à noite e convença você de que viver uma vida de Evangelho, de faz de conta, não vale a pena. Porque a sua caminhada nesta vida um dia vai acabar. E a grande pergunta é: você quer encerrar ela como? Como um forasteiro que está prestes a desfrutar uma herança que está guardada? Ou você quer terminar como aquele que já desfrutou de todos os prazeres que a vida pode lhe proporcionar e agora só lhe resta castigo eterno? Evangelho tem os seus privilégios, mas ele também não esconde os seus deveres e responsabilidades. Que Deus abra o seu coração e o meu coração para essas verdades. Privilégios, uau, eu quero. Ter viva esperança, eu quero. Ter herança, eu quero. Ter uma alegria indizível, eu quero. Ser sacerdote, falar com Deus, eu quero. Ser um povo exclusivo, eu quero. Ser guardado e protegido, eu quero. Mas que esta mesma ênfase do eu quero seja: abstenham-se das vontades carnais, desejos carnais. Eu quero me abster. Tenha um padrão de vida elevado aos olhos dos ímpios. Eu quero. Seja um esposo melhor. Eu quero. Seja uma esposa melhor. Eu quero. Seja um filho melhor. Eu quero. Seja um cidadão, um profissional lá no seu trabalho, na sua empresa, exemplar, superior aos demais, não de forma arrogante, mas na medida daquele que faz, porque está fazendo não para o chefe, não para o patrão, mas está trabalhando para Deus e diante de Deus, e que haja em você o eu quero. Que você seja assim, porque é somente assim que as pessoas irão glorificar a Deus olhando você. Mais uma vez uso as palavras de Francisco de Assis. Ele disse uma palavra assim: quer evangelizar? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Francisco de Assis? Não é Tomás de Aquino. É Francisco de Assis. É Francisco de Assis. Prega o Evangelho. E se preciso for, fale alguma coisa. Pregue o Evangelho. E quando for solicitado, e quando for pedido, fale alguma coisa. Que você se livre em todo o tempo pregando o Evangelho. Amém? Curva a tua fronte. Gratos somos a Deus por estas verdades que o Senhor expôs a nós. Que elas estejam vivas em nossos corações. Que haja em nossos corações, ó Deus, esta consciência de que nós somos amados pelo Senhor. E que o nosso dever agora é, em resposta a este amor, também amá-lo. De uma forma incondicional. Amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ó Deus, que assim esteja em nossa mente, muito claro em relação a esse teu amor.